Nós não conhecemos nenhuma sociedade humana que não tenha uma expressão religiosa. E por religião, há duas dimensões, né? A dimensão da religiosidade ascendente, ou seja, do ser humano buscando a Deus, e a dimensão da religiosidade descendente, que é particularmente aquela que o cristianismo prega, ou seja, não apenas do homem buscando a Deus, mas de Deus buscando ao homem, de Deus vindo até o homem. Então isso independentemente de qual seja a abordagem que a gente faça, não há uma única sociedade conhecida na história da humanidade que não tenha tido uma manifestação religiosa. Isso a gente vê desde as sociedades primitivas, na organização daquilo que a gente conhece como espaço sagrado, e não vinculado exclusivamente a templos, mas locus sagrado, onde essa elevação, essa ascese do espírito humano se manifesta numa forma que a gente chama hoje de religião, ou pelo menos de religiosidade, e que eu particularmente prefiro chamar de espiritualidade. Existe uma questão que se chama morte, e o ser humano ele precisa encontrar uma razão para isso. A sua finitude me incomoda demais. Então a religião ela vem com uma grande resposta, porque ela abre uma outra possibilidade para uma vida. Porque como nós entendemos que vamos morrer, como nós sabemos que vamos morrer, somos os únicos animais que têm essa consciência da finitude, o que nos faz sofrer muito, a gente precisa buscar o consolo, mas não é um consolo bobo, é um consolo que abre uma perspectiva de um sentido maior. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Eternidade no sentido da noção ou do senso de algo que vai além de si mesmo, de uma dimensão invisível da existência humana. E por isso que ela é uma linguagem universal. Ela nos religa ao mais profundo de nós mesmos, ao sentido da nossa existência. Como qualquer outra dimensão da vida humana, nós podemos usar isso para trazer unidade entre as pessoas e também divisões, né? Então, no momento em que as religiões pregam por doutrina a unidade entre os seres humanos, os próprios seres humanos tomam a religião, sob o aspecto doutrinário, como um grande momento para poder dividir as pessoas. Na verdade, a religião, sob um determinado aspecto, ela divide sim as pessoas, né? Aqueles que creem daquela maneira e aqueles que não creem. É uma coisa que a gente prega muito lá, não tem essa disputa entre religiões, a gente não critica, não fala mal de nenhuma, a gente aceita todas da maneira como elas são, cada um dentro da sua posição, né? E é isso que eu gosto da igreja. Lá a gente não influencia ninguém a ser ou não ser da igreja. A gente acredita muito que as pessoas elas têm que estar na igreja porque elas se sentem bem e dentro daquilo que elas procuram de doutrina é o que elas acham que aquela igreja vai ajudar elas a sentir bem nessa situação também da doutrina, né? Na sociedade moderna, claramente se observa um retorno ao sagrado. Um retorno ao sagrado. Isso não apenas dentro dos templos religiosos, mas também dentro das artes, da filosofia, das ciências. Um interesse renovado da humanidade pelo sagrado. Você tem outras religiões, outras que nessa questão da agregação, de trazer mais fiéis para a congregação, elas se adaptam muito às coisas do mundo. Elas tornam a diferença entre o que a pessoa vive e a prática religiosa uma aceitação ampla. Você pode vir para a igreja que você vem do jeito que você é e vive a sua vida natural e normal. Já outras denominações que são mais antigas, que tem um ritual mais restrito, aí essa aceitação, se você não tiver a mudança que é exigida da igreja, fica mais difícil. Então, hoje as igrejas já se adaptam às coisas do mundo. Então, hoje, por exemplo, você pode beber, pode fumar, pode trair a mulher, não tem problema. A igreja aceita essa prática como uma prática natural. O que, pelas escrituras, não seria assim. Com a vida da tecnologia, eu acho que as pessoas estão deixando um pouco de praticar uma religião, porque elas estão mais assim filtradas assim, no assunto de computador, esse negócio de WhatsApp, essas coisas. Então, eu acho que elas estão esquecendo um pouco de amor. Depende muito do grupo religioso, de quem detém o
carinho, a atenção daqueles fiéis. É um poder e precisa ser bem usado isto na mente e nos corações. Tem pessoas que usam, como eu disse, para os seus interesses políticos, econômicos, não é para a dominação de grandes massas, mas a religião se presta a isso também. O poder dela é tão grande que ela serve para manipular para o mal os corações e não para aquilo que ela existe, não é, para fazer o ser humano ser melhor. A igreja encarada como instituição, ela se utiliza das mídias tecnológicas como qualquer outra instituição. Não há nenhum problema nisso, né? Jesus enviava mensageiros antes que ele chegasse em algum lugar para pregar. Isso é uma técnica de mídia também. O problema é quando nós substituímos a convivência pessoal, o olho no olho das pessoas pela mídia, virtualizando assim a convivência entre pessoas, que é fundamental para a nossa humanidade. A gente até às vezes questiona na igreja, fala assim, puxa, as outras igrejas estão na televisão principalmente, né? Às vezes eu estou aqui, eu passo os canaizinhos e eu sei onde elas estão, porque é sempre aqueles canais que são menos vistos, né? Onde a propaganda é mais barata. Mas elas estão ocupando uma boa parte da mídia. Eu não sou contra, mas eu acredito que seja essa questão que eu te falo da disputa, né? Porque ali são 7, 8, 10 canais fazendo coisas que você sabe que não é verdade. Mas nós vemos a migração disso para a internet. Eu acho que na internet piorou. Não é mais uma comunicação de uma única mão, mas é dupla agora, né? A pessoa tem possibilidade de interagir, de colocar também no que acredita, de formar grupos. Então eu acho que piorou um pouco isso, porque os grupos se acirraram mais. No fundo é isso também. As igrejas procuram ter influência dentro do cenário. Quanto mais adeptos você tiver, mais influência você tem, até pela questão eleitoral. Se um pastor ou dono da igreja, seja lá quem ele for, incentiva os seus fiéis a votar em determinado partido ou determinada denominação, geralmente isso em grande parte é aceito. Então, para eles, quanto mais adeptos eles tiverem, melhor. E a televisão, como uma mídia importante, está sendo usada. Eu não acho que seja errado. A fé, seja ela qual for, ela tem os seus fundamentos. Ela tem os seus aspectos fundamentalistas. O problema é que hoje a palavra fundamentalismo, ela foi associada ao radicalismo religioso, que leva os religiosos a matar uns aos outros. Então tem dois aspectos também do fundamentalismo. Aqueles princípios dos quais as religiões não podem abrir mão. Porque se abrem mão desses fundamentos, perdem a razão do seu próprio chamado. Mas há o aspecto negativo do fundamentalismo, que é como nós dissemos aqui, é aquele que levanta pessoas contra outras em nome de Deus. Um Deus que nunca desejou e que nunca pediu que os homens se matassem uns aos outros em nome da fé ou em seu próprio nome. As pessoas que não acreditam, que são ateus ou ateias, o que acontece? Eles também precisam reafirmar essa identidade, precisam estar sempre brigando com aqueles que acreditam para dizer, olha, tá vendo? A nossa verdade é que não existe nenhum ser superior, que não existe nenhuma verdade. Então também eles são fundamentalistas. Não pensem que os ateus assim são isentos do fundamentalismo. Eles têm um fundamentalismo científico, racional, que eles também querem impor àqueles que acreditam.